Maria de Magdala, ou simplesmente Maria Madalena, a pessoa que teve o privilégio de ser a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Pelo menos é o que nós podemos deduzir ao ler os evangelhos. Portanto, Maria Madalena é a nossa personagem de hoje no estudo bíblico semanal da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Reinaldo Littke e eu vou dirigir esse momento de estudo. E desde já convido você a ter sua Bíblia aberta, especialmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, naquela parte final, onde os evangelhos relatam a prisão, a crucificação, a morte e a ressurreição do Salvador Jesus. Porque é especialmente lá que é destacada a atuação desta mulher, chamada Maria Madalena. Uma mulher que enfrentou muitos problemas, pelo que nós podemos deduzir dos evangelhos, mas uma mulher que foi socorrida pelo Senhor e Salvador Jesus. Uma mulher forte, uma mulher dedicada que amava o seu Deus e o seu Salvador. Vamos conhecer um pouco mais Maria Madalena. Vamos aprender com ela e, quem sabe, inspirar-se nela no nosso servir ao nosso Deus e ao nosso Salvador Jesus. Eu iniciei o estudo fazendo referência a Maria de Magdala, ou simplesmente Maria Madalena. Muitas vezes se tem o entendimento de que Madalena seria o segundo nome desta Maria, ou algo como um sobrenome. Na verdade, provavelmente Madalena vem de Magdala, e Magdala era uma vila próxima do Mar da Galileia, onde esta Maria morava. E Jesus exerceu grande parte do seu ministério exatamente nas proximidades, nas redondezas do Mar da Galileia. Foi lá que ele escolheu seus discípulos e lá também aparecem várias mulheres que tiveram uma atuação importante no ministério terreno do nosso Salvador Jesus. E entre elas, Maria Madalena. Portanto, Madalena provavelmente é uma referência a Maria natural lá daquela vila de Magdala. Bom, Maria Madalena não é a única Maria que é mencionada na Bíblia. E há momentos assim que a gente tem até uma dúvida, ou há uma pequena confusão em torno das Marias mencionadas nos evangelhos. E em alguns momentos até fica difícil de saber de qual Maria o texto bíblico está falando. Nós observamos, especialmente nos 4 evangelhos, diferentes Marias. Só para a gente se situar um pouquinho melhor, antes de falar da Maria Madalena. Claro que a Maria mais conhecida dos evangelhos é a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, aquela que trouxe ao mundo, que carregou no seu ventre por 9 meses, esta criança que nasceu em Belém, o verdadeiro Deus que se tornou ser humano, nascendo de Maria. Então, Maria, a mãe do Salvador Jesus, a sua mãe terrena. Depois, outra Maria de destaque é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Estes 3 irmãos que eram muito próximos de Jesus no seu ministério terreno. Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Uma outra Maria que é mencionada nos evangelhos é a Maria, mãe de Tiago e de José. Então, várias vezes aparece esta referência. Maria, irmã, mãe de Tiago e de José. E, é claro, a nossa Maria Madalena, que é a personagem do nosso estudo bíblico de hoje. O Novo Testamento registra mais 2 Marias em outras ocasiões. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós temos aquele relato maravilhoso da libertação
do apóstolo Pedro. Herodes mandou lançar Pedro na prisão e Pedro, uma vez na prisão, foi libertado milagrosamente pela atuação do anjo, o anjo que tirou Pedro da prisão. E quando Pedro já estava fora da prisão, ele pensou consigo mesmo, para onde eu vou? O que eu faço? E aí o texto, Atos 12:12, relata assim: Pedro decidiu ir até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, provavelmente até pela libertação de Pedro. Então essa é uma Maria, mãe de João Marcos, que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. E também numa das epístolas de Paulo, quando Paulo escreve sua epístola aos Romanos, lá bem no final, no capítulo 16, quando ele faz as saudações, então ele escreve assim: saúdo também a Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdo também a Maria, que muito trabalhou por vocês. Provavelmente uma diaconisa, uma serva do Senhor Jesus, em Roma, na igreja de Roma. Bom, mas o nosso foco está em Maria Madalena. Não vamos aqui querer entender a atuação de todas as Marias que aparecem no Novo Testamento, mas quero focar então na atuação desta serva do Senhor chamada Maria Madalena. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles só mencionam Maria Madalena lá por ocasião da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Mas o evangelista Lucas, ele cita a Maria Madalena bem antes, próximo, eu diria assim, do momento em que ela foi escolhida. E isso está em Lucas capítulo 8, se você quer acompanhar, Lucas capítulo 8, o título é As Mulheres que Seguiam a Jesus. E nesses primeiros 3 versos de Lucas 8, nós temos esse relato das mulheres que iam com Jesus, que acompanhavam a Jesus. E aí o texto bíblico cita a primeira coisa importante. Eu quero fazer, na verdade, 6 destaques sobre a atuação de Maria Madalena. E a primeira referência é de que Maria Madalena, ela é socorrida por Jesus, ou ela é curada por Jesus, porque o texto bíblico afirma que Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. É uma afirmação assim, um tanto enigmática, o que seriam os 7 demônios dos quais o Senhor Jesus libertou esta Maria Madalena, uma mulher que, portanto, tinha problemas, mas que foi socorrida pelo Senhor Jesus. Levantam-se várias suposições. No entanto, o que vale mesmo é o seguinte: Jesus deu a ela uma vida plena. Jesus a libertou dos seus problemas. Pode ser que ela era uma mulher enferma fisicamente, pode ser que ela tinha problemas psicológicos, emocionais, ou talvez ela sofria alguma perseguição social. Não sabemos com clareza, tá? Mas o fato é este: ela é libertada pelo Senhor Jesus. Ela recebe de Jesus uma vida plena. Esse é o primeiro destaque, ela é ajudada por Jesus. O segundo destaque que quero fazer é que ela imediatamente faz parte de um grupo de mulheres que agora ajuda o Senhor Jesus, que acompanha o Senhor Jesus. E aí eu quero ler Atos 8, 1-3. Vale a pena, se tens a Bíblia aí, acompanhe. Lucas 8, versos 1-3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia,
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. A gente nem sempre presta atenção nesse detalhe, mas é extraordinário, né? Além dos 12, um grupo de mulheres acompanha Jesus, o ajuda, inclusive com recursos financeiros, inclusive com seus bens. Mulheres libertadas por Jesus, né? O texto fala de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Ou seja, mulheres libertadas por Jesus, que passam a servi-lo. E entre eles recebe destaque Maria Madalena. Observem que o texto cita 3 mulheres, Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Então, essa observação, muitas outras, é importante também para o que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, observem aí, uma mulher socorrida por Jesus, uma mulher, digamos, antes dominada, digamos, o Senhor Jesus não era o Senhor de sua vida, né? Espíritos do mal provavelmente atormentavam, tornaram triste a vida dessa mulher, mas ela é libertada por Jesus, ela e outras, e agora elas passam a seguir e a servir o Salvador. Bom, o que os 4 evangelistas relatam, essa é a referência a Maria Madalena antes do momento da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. As outras referências dos evangelhos se concentram exatamente naquela parte final da morte e ressurreição de Jesus. E aí nós podemos ver Maria Madalena ao pé da cruz. Então, esse é o terceiro destaque que quero dar. E para isso eu uso Mateus capítulo 27, os versos 55 e 56. Ouçam, Mateus 27, 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia. Vejam, aquele grupo de mulheres que se formou lá na Galileia e que ajudava o Senhor Jesus, esse grupo agora está em Jerusalém por ocasião da prisão, crucificação e morte de Jesus. Então, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Então, ao pé da cruz está esse grupo de mulheres. Vocês lembram? Muitos o abandonaram, os discípulos fugiram, mas este grupo de mulheres está lá, entre elas Maria Madalena. Marcos também faz referência a isto. Vale a pena ver o que Marcos escreve. Deixa eu só chegar em Marcos. Desculpem, já vou achar Marcos aqui. Marcos capítulo 15, verso 40. Lá está escrito assim. É a mesma cena da crucificação de Jesus. Estavam ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Nesse momento assim de incerteza sobre o que iria acontecer, né, quando Jesus está em Jerusalém, um grupo de mulheres vindo lá da Galileia acompanha o Senhor Jesus.
E lá merece sempre destaque Maria Madalena, porque em todas as referências ela está presente. Bom, Maria Madalena também acompanhou o sepultamento do Senhor Jesus, outro destaque importante. E aí eu vou de novo para Mateus 27, né? Mateus capítulo 27, bem lá mais no final, verso 61. José de Arimateia foi até Pôncio Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus depois da sua morte na cruz para sepultá-lo. E ele então o enrolou, né, num pano e o colocou num túmulo que tinha sido aberto na rocha, que nunca tinha sido usado. E aí o verso 61 diz assim: estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Então também neste momento crucial, a Maria Madalena está lá. E Marcos também nos dá mais um outro detalhe. Também Marcos capítulo 15, lá no verso 46 e 47. Ele descreve assim: José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Repito, né, quando muitos outros o abandonaram, estas mulheres acompanham tudo. Entre elas Maria Madalena, que certamente exercia liderança sobre este grupo de mulheres que acompanhava Jesus. Muito bem. Então, até aqui o que nós vimos de Maria Madalena? Uma mulher socorrida por Jesus, libertada por Jesus, uma mulher que fazia parte de um grupo de mulheres lá da Galileia, que acompanhava Jesus e o servia, inclusive com seus bens. Uma mulher que na crucificação de Jesus está lá presente, ao pé da cruz. Quando Jesus é sepultado, ela está lá sentada na frente do sepulcro, para ver onde ele tinha sido colocado. Bom, agora vamos ao domingo da Páscoa, né? Ao domingo da ressurreição. E aí vamos ao capítulo 28 de Mateus. Vou ler os destaques pelo menos de 3 evangelistas, o que eles dizem, ou como eles começam o relato da ressurreição. Mateus 28, 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Maria Madalena e a outra Maria, porque elas sabiam onde Jesus havia sido sepultado. Elas vão ao túmulo. Por enquanto, só isso. Aí eu vou para Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Então vejam, Mateus mencionou Maria Madalena e a outra Maria. Agora Marcos menciona Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e a Salomé. Ele já menciona 3. Lembram que sempre havia várias mulheres, provavelmente, que andavam em grupo, tá? Depois o evangelista João, vamos a João, pela primeira vez, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 20, eu vou ler os versos 1 e 2, João 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Observem que o evangelista João, ele cita Maria e ele não cita as outras. Vejam, são destaques, são ênfases, nem sempre todas são citadas. Então,
o evangelista João dá destaque muito especial a Maria Madalena na sua corrida ou na sua ida ao túmulo e no seu retorno para avisar os demais apóstolos que o corpo do Senhor já não estava mais lá. Bom, Jesus libertou Maria Madalena. Maria Madalena, junto com um grupo de mulheres, passa a servir Jesus. Vão a Jerusalém por ocasião da prisão, crucificação do Senhor Jesus. Estão presentes ao pé da cruz. Maria Madalena vê onde o corpo do Senhor é colocado e no domingo da madrugada, né, ela e outras vão até o túmulo para embalsamar. Esse era o propósito, embalsamar o corpo do Mestre. Mas ele não estava mais lá. Como disse o anjo, ele ressuscitou. Então agora eu quero dar alguns destaques sobre a atuação ou como Maria Madalena é mencionada por ocasião da ressurreição do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, lá no verso 9, diz assim, porque Mateus começa relatando que um grupo de mulheres foi até o sepulcro e não encontraram Jesus. E o anjo disse, não tenham medo, ele ressuscitou, vão avisar os discípulos. E aí diz assim, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isto aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse, não tenham medo, vão lá, avisem os discípulos. Mateus menciona Maria Madalena junto com outras mulheres, às quais o Senhor Jesus aparece. Ok? Vamos a Marcos 16. Marcos 16, verso 9. Lá está escrito assim. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Então, observem, há uma referência aqui especial a Maria. Pode ser que Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, né, e depois ao outro grupo de mulheres. Mas tanto Marcos como João, eles destacam que Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. Podemos ir ao Evangelho de João. João dá alguns detalhes a mais. Está em João capítulo 20, os versos 11 a 18. Vou ler esses versos. João 20, 11 a 18. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Isso naquela manhã de domingo. O corpo do mestre não estava lá. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois disto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone ou Rabi, que quer dizer mestre. E Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga-lhes, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria foi e anunciou aos discípulos, eu vi
o Senhor. Eu vi o Senhor. O importante nesse contexto todo é que o Senhor Jesus aparece a Maria Madalena e a este grupo de mulheres. Os evangelistas nos dão detalhes, um dá um destaque, outro dá outro destaque, mas a mensagem é exatamente esta. Estas mulheres, entre elas Maria Madalena, são as privilegiadas que veem o Cristo vivo e ressuscitado, e são também aquelas que recebem a incumbência, a primeira incumbência. Vão e digam aos meus amigos que eu estou vivo. Digam aos meus discípulos que eles podem ir para a Galileia, podem voltar lá para a Galileia, porque eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. É claro que o Senhor Jesus também apareceu a eles lá em Jerusalém, quando eles estavam escondidos ainda na casa onde eles estavam parando naqueles dias. E isso aconteceu por 2 vezes, no dia da ressurreição e depois no domingo seguinte, mais uma vez. Lucas 24 também lembra assim, Lucas 24, 9 e 10. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Tá? Então, fica claro isso, há um grupo de mulheres que se reunia e que acompanhou todos estes desdobramentos ligados à morte, à crucificação, morte e ressurreição de Jesus e o anúncio de que o Cristo vive. Que mensagem maravilhosa para a igreja de hoje. O que nós podemos aprender de Maria Madalena junto com este grupo de mulheres? Eu diria assim, eu fiquei pensando, mas para mim a grande mensagem é esta: quem é ajudado por Jesus passa a servi-lo. Aquelas mulheres, lembram como Lucas começou a relatar, mulheres que foram libertadas de enfermidades, de espíritos malignos? Essas mulheres agora passam a servir o Senhor e Salvador Jesus. Pessoas libertadas por Jesus, salvas por Jesus, redimidas por Jesus, são pessoas que o servem, que o amam e que agem com coragem. Quem muito é ajudado, muito vai servir. E eu quero terminar essa reflexão voltando ao Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8. Na verdade, no capítulo 7. Porque lá no capítulo 7 de Lucas, nós temos o relato de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com um óleo precioso. Podem ler depois, Lucas capítulo 7, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Quando Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão, aliás, não, aqui só diz que foi na casa de um fariseu. Exatamente, é o Simão. E quando eles estão lá, uma mulher entra, derrama um perfume sobre os pés de Jesus e os enxuga com os seus próprios cabelos. E aí o Simão fala lá para os amigos dele, né? Se Jesus é realmente profeta, ele vai saber que essa mulher é uma pecadora. E Jesus, que conhecia tudo, até os pensamentos do Simão, ele faz ao Simão a seguinte observação: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Um lhe devia uma grande soma, o outro lhe devia uma pequena soma. E aí Jesus perguntou a Simão: qual destes 2 vai amar mais aquele que perdoou a dívida? E o fariseu respondeu: olha, aquele que teve uma dívida maior perdoada vai amá-lo mais. E aí Jesus se volta para Simão e diz: você está vendo essa mulher?
Eu entrei na tua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela ungiu os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo, ela não para de beijar os meus pés, desde que eu entrei. E aí ele conclui dizendo: por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu acho que ali também está a grande mensagem. Pessoas amadas, pessoas perdoadas por Jesus, são pessoas que servem a Jesus. E o que de Maria Madalena, essa mulher relatada em Lucas 7, não é a Maria Madalena, né? É uma outra mulher. Mas o exemplo dela, né, registrado em Lucas 7, aponta exatamente para o seguinte: quem muito é perdoado, muito vai amar. Quem é socorrido, salvo pelo Senhor Jesus, vai servi-lo. Eu acho que ali está a grande lição, a grande mensagem, a grande inspiração que nós podemos ter de Maria Madalena, uma mulher ajudada, socorrida e libertada por Jesus, que não cansa de servi-lo e o serve com coragem. Onde muitos fugiram, ela continuou presente. Inspire-se em Maria Madalena no seu servir ao seu Deus e Salvador. E acompanhe sempre conosco estes estudos das sextas-feiras, aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre, pelo Facebook e pelo YouTube. Um grande abraço, a bênção de Deus a todos, e na próxima semana vamos olhar mais um personagem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos.